Capítulo 5. O caminho sob os pés, a verdade em movimento 1. A poeira e a glória, a rotina de um desperto. O Buda não se tornou um monumento estático após a iluminação. Ele se tornou um andarilho. Por mais de 4 décadas, seus pés descalços tocaram o solo de reinos poderosos e aldeias esquecidas. Imagine a cena. Um homem que outrora caminhava sobre tapetes de seda no palácio de Kapilavastu, agora caminhava sobre a terra batida, sob o sol escaldante e as chuvas de monções. Sua vida era uma lição viva de impermanência. Sua rotina era de uma disciplina inabalável, mas desprovida de rigidez. Ele acordava no momento de Brahma, o silêncio profundo que precede a madrugada, para meditar. Naquele vazio, ele escaneava o mundo com seu olho espiritual, buscando quem estava sofrendo, quem estava pronto para ouvir, quem precisava de uma palavra de conserto. Ele não esperava que os buscadores viessem até ele, ele ia até eles. Ao meio-dia, o Buda praticava a esmola da humildade. Ele caminhava pelas vilas com sua tigela de ferro, aceitando em silêncio o que lhe era oferecido. Para ele, não havia alimento puro ou impuro baseado em quem o dava. Se um varredor de ruas oferecesse um resto de arroz, o Buda o recebia com a mesma gratidão que recebia um banquete de um rei. Essa prática não era sobre necessidade de comida, mas sobre criar uma ponte de mérito e conexão entre o mestre e a sociedade. A redenção de Angulimala, o limite da compaixão. O episódio de Angulimala é, talvez, o teste mais dramático da filosofia budista contra o mal absoluto. Angulimala não era apenas um criminoso, ele era um símbolo de terror psicótico que havia paralisado distritos inteiros. O rei Pasenadi havia enviado exércitos para capturá-lo, mas todos falharam. Diz a tradição que Angulimala estava a apenas um dedo de completar seu colar de 1000 vítimas quando viu o Buda na estrada. O que se seguiu foi um duelo não de espadas, mas de estados mentais. Angulimala corria com a fúria de um vendaval, mas o Buda permanecia inacessível, movendo-se com uma calma que parecia dobrar o tempo e o espaço. Quando o assassino, exausto e confuso, gritou para que o monge parasse, a resposta do Buda foi um golpe direto no ego do criminoso. Eu já parei, Angulimala. Eu parei de ser movido pelo desejo e pelo ódio. Eu parei de causar dor aos outros e a mim mesmo. É você quem ainda corre na ilusão de que a violência trará paz. Naquele instante, a brasa quente que Angulimala segurava há anos finalmente queimou sua própria alma até que ele a soltasse. Ele não apenas parou de matar, ele se tornou um monge. Meses depois, quando Angulimala caminhava pelas vilas, ele era apedrejado pelas pessoas que se lembravam de seus crimes. Ele voltava sangrando para o Buda, que apenas dizia: suporte isso, Angulimala. Você está colhendo agora o que plantou, mas sua mente agora está livre. Este capítulo ensina que a paz não é a ausência de consequências, mas a mudança radical de como lidamos com ela. O desafio das castas, a revolução silenciosa. A Índia de 2500 anos atrás era uma sociedade de segregação extrema. O sistema de castas ditava que o valor de uma alma era determinado pelo nascimento. O Buda atacou essa estrutura na raiz. Ele dizia que não se torna um Brahmane, nobre,
pelo cabelo trançado, pela linhagem ou pelo nascimento, mas por meio da verdade e da retidão. Ele aceitou em sua comunidade, a Sangha, pessoas que eram consideradas intocáveis. O Pali, um barbeiro de baixa casta, tornou-se um dos principais especialistas em ética da comunidade, e monges que antes eram príncipes tinham que se prostrar diante dele por sua antiguidade na prática. Esta era uma subversão social sem precedentes. O Buda via a humanidade como uma floresta onde as árvores podem ser diferentes, mas a terra que a sustenta é uma só. No mar do Dharma, todas as castas se dissolviam, assim como os rios perdem sua identidade ao encontrar o oceano. O cuidado com o corpo e a mente. Neste período itinerante, o Buda também refinou o conceito de cuidado compassivo. Houve uma vez em que ele encontrou um monge doente, coberto de feridas e abandonado pelos outros porque o cheiro era insuportável. O próprio Buda, com suas mãos, lavou o monge e cuidou de suas feridas. Ele repreendeu os outros discípulos, dizendo: aquele que cuida do doente, cuida de mim. Este ensinamento expandiu a espiritualidade para além da meditação de olhos fechados. A iluminação deveria se manifestar no serviço, na ética e na gentileza. Ele ensinou que o corpo é o veículo para o despertar e não deve ser torturado pelo ascetismo nem mimado pela luxúria. A engenharia da Sangha. Para que o ensinamento sobrevivesse ao tempo, o Buda organizou a Sangha como uma democracia espiritual. As decisões eram tomadas em conjunto, e o poder não era centralizado. Ele estabeleceu o Vinaya, um código de conduta que não servia para punir, mas para proteger a mente de distrações e conflitos. Durante os meses de chuva, o retiro das monções, os monges paravam de caminhar para não esmagar os insetos que brotavam na terra úmida e para não danificar as plantações. Esse período de recolhimento transformou-se em centros de estudo e debate, que séculos mais tarde dariam origem às primeiras universidades do mundo, como Nalanda. A transmissão da lâmpada. O Buda sabia que sua presença física era temporária. Por isso, ele dedicou a vida itinerante a treinar seus sucessores, não sucessores de poder, mas de sabedoria. Shariputra, conhecido por sua inteligência vasta, Moggallana, mestre das capacidades mentais, e Ananda, o primo fiel que memorizou cada palavra dita pelo mestre. Este capítulo termina com a imagem de um Buda envelhecido, mas cuja mente permanecia tão clara quanto um céu sem nuvens. Ele provou que a paz interior não depende das circunstâncias externas, mas da compreensão profunda da natureza da realidade. Ele andou o caminho para que pudéssemos segui-lo.